procedimentos. Temos o cliente final, que seria o cidadão, o usuário do serviço público, ou dentro de uma instituição privada de fins lucrativos, um comércio, uma indústria, seriam propriamente os clientes, que vão ser as pessoas que vão buscar aquele serviço, que vão buscar aquele produto. Esses são usuários, um dos usuários que precisam ter processos bem adequados para que as demandas desses clientes sejam atendidas na hora certa, na qualidade certa, na quantidade certa e conforme a necessidade desse usuário, desse cliente. Temos também os usuários administrativos dos processos. Seria as pessoas que vão fazer com que os produtos, os serviços disponibilizados à comunidade, disponibilizados aos clientes, cheguem da melhor maneira possível para essas pessoas que utilizam. E temos os usuários gerenciais, que é as pessoas que tomam decisões, elas precisam estar pautadas, respaldadas por mecanismos que façam com que esses processos sigam o fluxo adequado e atinjam o objetivo que é atender da melhor maneira possível o cliente ou o usuário do serviço público. E você poderia descrever um pouco como que é esse fluxo dos processos, como que eles acontecem, pensando principalmente, né, no gestor que você acabou de mencionar aí? Para melhor entender esse processo, vamos usar um exemplo. Por exemplo, tem um pessoal conhecido que trabalham na Prefeitura Municipal de Guarapuava e essa pessoa trabalha no setor de patrimônio. Então, dentro do setor do patrimônio, de uma unidade pública, nós temos várias atividades que precisam ser desenvolvidas. Desde o momento que é feito a licitação para aquisição de um bem, até o momento que esse bem vai ser depois descartado quando não tem mais utilidade dentro do serviço público, dentro de uma instituição. Então, para que ocorra uma maneira adequada todo esse procedimento da aquisição até o descarte, nós temos vários processos que são executados e que precisam ser normatizados para que não ocorram falhas. Por exemplo, aquisição. Qual que é o procedimento para aquisição dentro de uma instituição pública? O procedimento para aquisição é por meio de licitação, com carta convite de compra, e por aí vai, né? Por meio como é que é? Leilão. Então, nós temos esses procedimentos que deverão ser descritos. Quem pode participar, como é executado, quais são as pessoas que vão executar, quem que é o responsável por fazer todo esse procedimento. Então, ali já temos um processo que deve ser descrito. A partir do momento que foi executado uma compra pelo ente público, nós precisamos descrever quais os procedimentos de recebimento desse produto. Então, vem mais um elo dentro da gestão de processos que está relacionado ao recebimento do produto. Nesse setor de recebimento do produto, temos todas as descrições. O que é preciso? Checar a nota fiscal do produto, verificar se o produto está em conformidade com aquilo que foi licitado e quem que vai ser o responsável por aquele produto a partir do recebimento. Precisa se etiquetar, dar um código de patrimonial ou de prestação de uso daquele produto e, para aí, dar sequência no trâmite. Bom, já temos duas funções ali, dois processos executados. Daí tem outra, na sequência, precisa ter todo um acompanhamento do quem recebeu esse produto, para quem vai ficar a guarda daquele produto, as condições que ele recebeu, e tudo isso é conformidade, é tudo relatado qual está a conformação daquele bem. Quando ele cumpriu a sua função dentro da instituição pública, ou seja, não tem mais serventia de precioso, se for um bem, um computador, por exemplo, não tem mais condições de uso, ele precisa ser descartado. Aí tem mais a descrição dos procedimentos para executar esse descarte. Existe uma comissão de descarte, existe uma comissão para fazer o leilão daqueles produtos que serão descartados ou serão designados para lixo eletrônico, ou o que seja. Mas tudo isso tem que ter procedimentos descritos, executados de uma maneira que fique clara, e quem são os responsáveis pela execução de cada um desses procedimentos. Caso contrário, vai ter necessidade de fazer uma auditoria e quem que é responsável? Você não encontra, vai ficar algo na nuvem, né? Dentro de uma organização particular, uma organização privada,
é um pouco mais simples, porque sempre o responsável final é o dono, e ele pode dar o aval, está certo, não está, reconheço isso como verdade ou não. Mas todo esse procedimento também deve existir. Mas dentro do ente público é mais complicado e mais complexo ainda. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, dentro do setor público a burocracia é muito grande. Não é muito grande. É algo necessário para o bom andamento dos procedimentos e que atinja o objetivo da melhor maneira possível. Por isso, todos os processos que são executados no ente público devem ser descritos, devem ser normatizados, deve ter um fluxo de procedimentos para que atinja o objetivo final, que é a melhor prestação de serviço à comunidade, com economicidade e com transparência. Então, o processo administrativo dentro do setor público vem nesse sentido, permitindo a transparência na gestão. E apesar desses modelos, assim, né, citou aí o modelo de administração pública, é bastante diferente da administração privada, né? Mas existem outros modelos de estrutura organizacional? Olha, a questão dos processos, a teoria de gestão de processos administrativos, nós temos, hoje, basicamente, 3 modelos utilizados, né? Seria um modelo de fundo comum ou uma visão tradicional, onde existe só uma sequência das atividades, sem ver uma inter-relação entre os processos. Ou seja, no exemplo que eu citei, quem faz a licitação não tem um conhecimento adequado do setor que recebe o produto, do setor que vai gerir a distribuição dentro da organização pública e quem vai fazer o descarte. Da mesma forma, quem recebe não tem conhecimento adequado daquilo que foi feito no setor de licitação. Então, essa é uma visão tradicional, onde os processos seguiam uma sequência lógica, sem ter uma inter-relação entre ambos. Aí evoluiu, na sequência, para uma visão contemporânea, ou seja, uma visão sequencial, onde cada setor subsequente tem uma base do que é executado no setor anterior. Isso traz uma gama de informações relativamente grande e boa, que faz com que essa gestão desses procedimentos seja mais adequada. Por quê? Tem uma informação mais adequada do que foi executado no elo anterior do processo de gestão. Isso dá uma transparência maior. E a visão contemporânea, a visão inovadora, ou seja, onde existe uma inter-relação maior entre os elos do processo, é cada elo saber o que o outro faz e como ele pode ajudar a melhorar o fator anterior e o fator posterior. É a busca de uma integração entre ambas as partes para que flua o trabalho da melhor maneira possível. Claro, para isso precisa-se quê? De pessoas qualificadas, pessoas que tenham desejo, vontade de fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível. Então, grande parte da gestão de processos, para ela fluir adequadamente, são os atores que estão dentro do processo administrativo. Quanto mais inter-relação existe entre as pessoas, melhor flui esses procedimentos. E, consequentemente, o resultado final se torna mais adequado. Uhum. E como que faz para se instrumentalizar esses processos dentro de uma organização aí? Bom, a instrumentalização dos processos seria a descrição de cada passo. Como que nós criamos um manual de processos? Nós temos que buscar as pessoas que são responsáveis por cada setor, descrever quais são as atividades que cada uma desenvolve, o que cada setor desenvolve de atividade, fazer essa descrição e colocar isso numa sequência de tarefas, de atividades, para que a gestão como um todo flua de uma maneira adequada. Então, nesse contexto da instrumentalização, do fluxo de atividades, é bastante importante a utilização desse modelo mais dinâmico. Porque, a partir do momento que você tem conhecimento das atividades anteriores, das posteriores, do seu local, do sua polo de atividade, você consegue ter uma visão mais holística de todo esse procedimento. Então, para nós instrumentalizar esse processo, o primeiro passo é a descrição do que cada setor faz, cada atividade, a descrição como deve ser feita e como precisa ser organizada. Dessa forma, nós vamos conseguir
ter uma estrutura mais fluida dentro de uma estrutura burocrática. Porque nós temos conhecimento de todos os processos, de todas as partes que ocorrem. Dentro disso nós temos a cúpula estratégica, ou seja, o tomador de decisão, o gestor, que ele deve daí conhecer todos esses processos internos que existem. A estrutura de apoio, as pessoas que dão apoio para toda a questão gerencial, no caso, no setor público ali, teria a controladoria, a contabilidade, o setor jurídico, são que dão apoio à cúpula de gestão. Todos os procedimentos devem ser descritos, o que cada setor desse tem obrigação de fazer e como será feito. E temos daí a linha executora, que seria as pessoas que vão executar todo o desenvolvimento. Dentro das secretarias, digamos, Secretaria de Transporte, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, que congrega todas as outras secretarias e gere, distribui as atividades, e assim por diante. E dentro disso, as operacionalizações. Então, toda a estrutura organizacional de um ente público deve ser descrito num fluxograma de atividades. Daí, quando se executa uma atividade, digamos, a aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde, nós temos todos um procedimento que deve ser seguido. E dentro disso existe um fluxograma que nós vamos desenvolver, que depois, no material que eu vou disponibilizar para vocês, estão alguns modelos disso daí, que transforma, que mostra a sequência do trâmite desses procedimentos e, consequentemente, para trazer o melhor objetivo possível, né? Quem são responsáveis por cada tarefa, como que será executado e como que vai atingir o objetivo final. Uhum. Tá ótimo. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Por enquanto não? Então tá, vamos dar prosseguimento aqui. Professor, fala um pouquinho agora aí das principais ferramentas, né, para identificação desses processos. Poderia dar alguns exemplos aí, comentá-los? Olha, as ferramentas que nós utilizamos são fluxogramas, né, com base onde nós definimos os passos, as tarefas e as atividades a serem desenvolvidas. Cada elo desse existe um modelo de desenho que vai estruturar. Ou seja, como que nós vamos estruturar uma maneira adequada essas atividades? Dentro disso, nós temos a simbologia que são utilizadas, com base na sigla ASME, que é a American Standard Metrical Engineer, que todos nós, nossas atividades que são focadas no modelo americano, né, utilizam essa simbologia. Então, cada um deles tem lá símbolo de operação, símbolo de inspeção da atividade. Quando um processo tem que esperar outra, digamos, faz a licitação, ele precisa esperar a autorização, se coloca um símbolo de espera. E daí, transporte e armazenamento do produto. Então, nós vamos descrever, fazer um fluxograma com todos esses fatores de organização. Agora, uma outra coisa que seria legal comentar é que a questão da documentação, né? Que você comentou, às vezes o processo é feito, mas ele não foi documentado por ninguém, às vezes se perde no meio do procedimento, né? Qual que é a importância disso? A questão da documentação dentro de um processo organizacional, dentro de uma gestão de processos, é extremamente importante. Tanto a documentação das regras que são colocadas, quanto a documentação do que foi executado. Então, dentro de documentações que nós teríamos regras, ou seja, o procedimento como deve ser, nós temos lá manual de organização e regimento interno, manual de políticas e diretrizes da organização, manual de instrução do trabalho. Então, são documentos criados para que as pessoas sigam aquele modelo. Ali nós temos descrito todos os procedimentos que serão executados naquele setor. Se o gestor público vai cobrar alguma coisa dos seus secretários, dos executores, dos diretores, vai ser com base naquilo que está descrito, certo? Agora, a documentação por parte de quem executa.
tudo aquilo que é executado, as tarefas organizadas, deverão ser documentadas também. Porque muitas vezes perde-se na sequência, quando troca-se as pessoas, os atores que estão envolvidos naqueles procedimentos, muda de função, o outro que assumiu aquela função lá fica perdido. Então, a execução do dia a dia tem que ser documentada para que não se perca as informações. Hoje, imagine você hoje assumindo uma secretaria, assumindo uma diretoria dentro de um órgão público ou dentro de qualquer empresa, e você não saber quais são os procedimentos que você tem que executar. Você tem que descobrir com base em informações pingadas. Fica difícil. Muitas vezes isso leva ao quê? Leva a você ser questionado a tua capacidade como gestor, tua capacidade como diretor, em função do que você não tem conhecimento de como se executam as tarefas. Por isso a importância da documentação, tanto manual de descrições das tarefas, quanto descrever aquilo que foi executado para quê? Você saiba, dê sequência no trâmite e na transferência de atividades, as pessoas possam realmente ter capacidade de dar continuidade nas tarefas que estão executadas. Então, a importância dos processos administrativos é essa, que ele traga uma sequência, que mantenha a mesma qualidade, que mantenha os mesmos procedimentos dentro de uma gestão da organização. Uhum. Você poderia comentar a ferramenta PDCA, como que ela funciona? Olha, dentro da gestão de processos administrativos, uma ferramenta muito importante é o PDCA. Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. O que vem a ser isso? Vem a ser nós termos todas as atividades planejadas. O que deve ser feito? Como que nós vamos desenvolver, se está sendo desenvolvido adequadamente? Colocar em execução aquelas atividades. Checar se elas estão sendo executadas adequadamente. E fazer uma avaliação se está trazendo o resultado. Ou seja, ter o feedback dos usuários. Se realmente aquele procedimento, aquelas tarefas estão cumprindo com o objetivo. Ou seja, estão satisfazendo o usuário final daquelas atividades. Então, você desenvolvendo, estruturando um PDCA dentro da tua organização, dentro do teu departamento, ou uma gestão completa de uma organização, você consegue colocar quem são os responsáveis por aquelas atividades e se elas estão sendo executadas adequadamente. E você tem um retorno, a informação, se ela realmente cumpriu com o objetivo. Isso dá um círculo, forma de informações. Consequentemente, você pode reavaliar se está sendo adequado, se você tem que tomar atitudes para melhorar, ou está fluindo num fluxo adequado. Isso dá condições de você reavaliar a tua estrutura, reavaliar teus processos, tua gestão e ter resultados satisfatórios na sequência. Ótimo. Bom, acho que aí a gente fez um apanhado bem completo da disciplina, né? Sim. Você poderia comentar um pouquinho como que vai ser a avaliação, então, como que eles podem se preparar a partir disso aqui que a gente já conversou, então? Olha, a avaliação da nossa disciplina, que vai ser no sábado, dia 3 de março, né, já coloquei inclusive no Moodle lá, ela vai ser com base, principalmente no livro-texto. Tem um artigo e tem um vídeo que só fala mais sobre PDCA, não está sendo tratado. Agora, o livro-texto ele tem bastante informação. Não posso contar as questões, porque nem eu sei quais são as questões que vão cair. Para nós elaborarmos a prova, aqui no PENAP, nós desenvolvemos 30 questões, dessas 30 questões são sorteadas 10, né? Então são 8 questões objetivas. Só posso falar o seguinte, as questões objetivas, todas elas têm uma afirmativa correta e são 3 possibilidades que você tem que escolher. Então, você estudando, dando uma lida no material, no livro, e desenvolveu as tarefas, consequentemente você já fez o estudo. Importante que vocês revejam esse conteúdo, porque nós ficamos desde início de dezembro até agora praticamente parado, né? Então é importante vocês recapitularem o livro e, consequentemente, com certeza terão uma boa prova e um ótimo resultado nessa questão. Tá ótimo. Só para tirar uma dúvida, você falou 3 de março? É isso mesmo? Não, 3 de fevereiro. Né? Desculpa. Ah, tá. 3 e 2. Vai que era mesmo, eu fiquei na dúvida. Mas, então, é no sábado, dia 3 de fevereiro. Tá certo. Ok? Então, tá bom. Beleza, mais alguma coisa para a gente encerrar? Não, por minha parte é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição
para responder a vocês. Então tá. Também o professor tem os slides que ele vai passar, então depois também vai ficar disponível lá no Moodle para vocês. Então, beleza, pessoal. Qualquer dúvida, manda lá no fórum. Até a próxima.